Minha gente, boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Estão com medo de alguma coisa? Que bom tê-los aqui. Que bom poder contar com vocês no início das nossas atividades neste ano 2023. O Vox Day é um projeto que se desenvolve a partir da juventude de nossa igreja, a fim de prepará-los para batalhas culturais, inclusive no ambiente acadêmico. Quem aqui já está na universidade, por favor, levante uma de suas mãos. Pode baixar. Quem não está, mas pretende ir para a universidade, levante uma de suas mãos. Muito bem. E não quer ir para a universidade, levante uma de suas mãos. Também tem. Muito bem. Mas tudo que nós vamos ver aqui vai alcançar todos vocês. Aqueles que estão, aqueles que ainda vão, também aqueles que sobreviveram, né? Tem sobreviventes aqui da universidade, quem já terminou. Muito bem. Aleluia, Jesus. Abençoa teu povo. E nós vamos caminhar até segundo semestre. No segundo semestre teremos um acampamento de jovens. Todos vocês estão convidados a participarem conosco daqueles dias também. E hoje nós vamos começar uma disciplina teológica chamada apologética. Quem já ouviu falar nesse nome, apologética, faz um sinal assim com a mão. Pouca gente, muito bem. Não é nome de bolacha, não é nome de remédio. Apologética é uma disciplina teológica. Nós vamos hoje começar a entendermos melhor isso, como isso se relaciona conosco. A apologética tem relação com todos nós. Nós vamos estudar outras disciplinas também, vamos por partes. A primeira será a apologética. Nós vamos estudar também estética, que o cristianismo pensa sobre beleza. Estética, não estética no sentido de maquiagem, viu, irmãos? Estética no sentido filosófico, que refere à arte, à beleza. Vamos estudar também sobre visões políticas, conservadorismo, nacionalismo, socialismo, liberalismo, comunismo. Vamos estudar também sobre ciência, fé e ciência. Especificamente, teremos um estudo profundo sobre design inteligente. E vamos estudar também sobre tecnologia, a relação da fé cristã, teologia e tecnologia. Todas essas disciplinas que nós vamos estudar têm relação com vocês, terá relação com a vida universitária. Sim, teremos também uma disciplina sobre emoções. Como pensarmos sobre as nossas emoções à luz das Escrituras, à luz do Evangelho, à luz da teologia cristã. Então, vamos passar aí alguns anos, né, pensando sobre isso e caminhando para o crescimento da nossa fé. Nós vamos estudar esse livro, Em Guarda, escrito por um grande apologista norte-americano, William Lane Craig. Em Guarda, vocês podem encontrar esse material no site da Amazon, no site da Vida Nova, e podem acompanhar os nossos estudos também lendo. Nós não vamos fazer um estudo, leitura parágrafo a parágrafo nos capítulos, mas nós vamos pegar conjuntos de capítulos e vamos estudar nesses encontros. Hoje, acredito que só vai dar tempo da gente pensar no primeiro e no segundo capítulo. Ao final, teremos um momento de perguntas. Então, anotem aí as perguntas e no final a gente pode também responder as perguntas que vocês tiverem. Nós vamos começar abrindo mais uma vez na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Primeira de Pedro 3, 15 e 16. Eu acho que está aqui projetado, tá? Quem não está com Bíblia já deve estar aqui no segundo slide. Estou te atrapalhando, varão? Estou não. Já tinha colocado lá, não foi? 3, 15 e 16. Está no slide aí. Ok? Vamos ler por aqui? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo o que pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam
com procedimento em Cristo. É a partir desse texto que nós vamos pensar nos 2 primeiros capítulos do livro. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos por esse dia, por este encontro de jovens cristãos, talvez também não cristãos estejam aqui. Pedimos que o Senhor os abençoe, jovens de nossa igreja, jovens que vieram de outras localidades, de outras cidades também, que estão conosco, que o Senhor fortaleça na fé, que o Senhor converta suas convicções intelectuais, também espirituais, ao Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular de nossa vida, pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Que o Senhor use esses estudos para nos mostrar claramente a luz do Evangelho, que o Senhor nos guie para compreendermos mais solidamente a nossa fé. Essa é a nossa oração, a nossa petição. A minha oração também é que o Senhor converta corações. O Senhor salve pessoas, não através de argumentos teológicos e filosóficos, mas pela ação poderosa do Teu Espírito, usando a Tua palavra para converter corações ao Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. O nosso primeiro slide aí, o conteúdo da nossa palestra é uma pergunta. O que é que vocês estão lendo aí? Que é? O que é? Apologética. Então, apologética vem de um termo grego, apologia, significa defesa. Quando nós falamos de apologética cristã, então estamos falando da defesa da fé cristã. Quando nós pensamos nisso, precisamos saber que a fé cristã sofre vários ataques. Ataques filosóficos, ataques científicos, ataques ideológicos, ataques políticos, ataques morais. Todos esses ataques tentam invalidar a fé cristã. Por exemplo, quando nós ouvimos um questionamento ou uma pergunta, como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem aqui pode arriscar uma resposta? Você está no ambiente acadêmico, na escola ou na universidade, ou numa roda de amigos, e alguém lhe pergunta, como é que você sabe que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? O que é que você responde? Quem aqui responderia assim, eu creio que é? Quem responderia? Levanta a mão. Eu creio que é. Se essa pessoa, então, que está conversando com você, dissesse assim, mas eu creio que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, como é que você responderia? Você responderia assim, tudo bem, você fica com a sua fé, eu fico com a minha, está tudo em paz. Seria assim? Se você estivesse conversando com um muçulmano e ele dissesse, para mim, a palavra de Deus é o Alcorão. Ou com um espírita kardecista e ele dissesse, para mim, a palavra que dirige minha vida é o Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que você responderia isso? Tudo bem, somos amigos. E se essa pessoa fizesse outra pergunta? Na verdade, começando com uma afirmação, dizendo assim, a palavra de Deus que você diz que é a Bíblia foi corrompida. Ela sofreu várias mudanças, passou por várias traduções. Não há como se ter hoje o que se teve no que foi escrito no passado. Ela foi alterada. Como é que você responde isso? Difícil, né? Realmente é difícil. Por quê? Porque nós não estamos acostumados a lidar racionalmente com a nossa fé. Quando nós pensamos em razão nos círculos evangélicos, geralmente pensamos no esfriamento da fé. Então, se eu uso a razão, a minha fé esfria. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o evangelho ilumina a nossa racionalidade. Alguém já disse, se eu não me engano, foi o reverendo Augusto Nicodemos, que quando Jesus nos salva, ele não retira de nós a nossa inteligência. Ele tira de nós o nosso pecado, não a nossa inteligência. Então, posso dizer a vocês que sim, a fé cristã é racionalmente robusta. E nós precisamos aprender sobre isso. Sim, é possível lidarmos de forma científica, comprovável, racional, com respeito à origem da palavra de Deus e da sua preservação. Nós vamos trabalhar isso no decorrer das nossas palestras, dos nossos encontros. Se alguém lhe perguntasse assim, como é que você prova que Deus existe? Você diria o quê?
Seria aquela resposta basicamente evangélica: eu sinto ele na minha vida. Assim como eu sinto o amor, eu sinto Deus. Eu não preciso provar para você, porque eu sinto. Então, se a pessoa que está sendo, aquela que está dialogando com você, dissesse assim, eu não sinto. Você diria o que agora? Acabaria o diálogo? Não tem como eu dialogar com essa pessoa, porque ele não crê. Então, vou fazer o quê? A maioria dos evangélicos fazem isso. Porque eles acreditam que é apenas uma questão interior, subjetiva, que não há como argumentar contra isso. Será mesmo que não há como argumentar nesse quesito? Há como argumentarmos em termos racionais e mostrarmos para aquela pessoa que ela está errada na sua forma de pensar. E nós vamos caminhar sobre esses fundamentos. Vou fazer mais uma pergunta cabulosa, para dar um nó assim no juízo de vocês e apertar, deixar o nó cego, né? E se vocês quiserem saber todas as respostas, tem que vir até o final do estudo do livro. Então, em todos os estudos, eu vou estar respondendo todas essas questões aqui. Se alguém perguntasse a você assim, você crê que Deus é bom? Você respondia o quê? Sim ou não? Sim, Deus é bom. Você crê nisso mesmo? Sim ou não? Sim. E se alguém dissesse, e por que então ele permite que o sofrimento e o mal existam no mundo se ele é bom? Hã? Ele não criou o mal? Tudo bem. Hã? Por causa do pecado. O pecado está no mundo. Certo. Deus é todo poderoso? Ele é bom? E por que com todo o poder que ele tem, ele não tira o mal do mundo? Hã? Porque ele é justo? Ele é justo deixando o mal no mundo? Hã? É? Deus é justo quando um tsunami vem e acaba com tantas pessoas que moram numa aldeia na Tailândia. Deus foi justo com essas pessoas. Deus é justo permitindo que uma criança seja morta no ventre de sua mãe. Que justiça é essa? O que é justiça? Vamos lá, eu sou um ateu, certo? Vocês contra mim. Ok? Como é que Deus é justo se ele permite tanta desgraça no mundo? Se ele é bom e justo e todo-poderoso, por que o mal não é extinto do mundo? O livre-arbítrio? Deus é justo dando livre-arbítrio ao homem? É? Deixando ele fazer o mal e acabando com pessoas que são inocentes? Cri, 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 cri. E a fumacinha assim saindo da cabeça, né? Difícil, né? Vocês vão lidar com isso. Vocês vão lidar com esses embates. E é melhor que a cabeça de vocês esquente comigo aqui do que com o professor na universidade. Porque ele vai colocar você numa redoma e vai bater até você pedir para sair. E é preciso que você tenha ferramentas. Escute bem, não para discutir com professores ou pessoas que não acreditam na sua fé. A ideia da apologética não é incitar a discussão, a briga, mas aguçar a sua capacidade de dar respostas. Se a apologética é a defesa, então você vai ser preparado para dar respostas. E Pedro vai dizer que essa resposta deve ser com mansidão e temor. De forma tranquila. Veja só, próximo slide aí. Quais os objetivos da apologética? O primeiro deles, nos ajuda a nos defendermos de ataques pretensamente racionais ao cristianismo. Então, literalmente, a apologética é defesa. A apologética é escudo. Ela nos ajuda a nos defendermos de ataques contrários à nossa fé. Segundo, a apologética também é ataque, não no sentido de sermos agressivos, mas de denunciarmos como incompletos e ineficazes todo pensamento que se levanta contra Deus. Você tem uma Bíblia aí,
ou um aplicativo, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, esqueci de botar o 2 aí. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Segunda Coríntios 10, 4 e 5. O que é que diz aí, gente? Vamos ler? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Observa? Isso é apologética. O Senhor não nos chama para nos encolhermos na ignorância da nossa fé. Ele diz assim, não escuta não, você não crê, então está tudo certo no seu coração, deixe cada um ir para o inferno sozinho. Então você crê. Não. A Escritura nos ensina a termos fundamento sólido para a nossa fé e respondermos àqueles que nos questionamos. Uma coisa que eu vou mostrar a vocês aqui daqui a pouco é que a apologética não tem um fundamento, ou não tem o objetivo, melhor dizendo, de converter ninguém. A apologética não é uma ferramenta para conversão. Ela é uma ferramenta para evangelização. A apologética é uma ferramenta de demonstração da razoabilidade da fé cristã. Ser cristão não é abandonar a capacidade de pensar corretamente. Pelo contrário, como cristãos, somos levados a pensar nas coisas corretamente. Vamos um exemplo. Qual é a fórmula química da água? Isso é verdade? Sim ou não? Vocês têm certeza que isso é verdade? O que é o H? O que é o O? E o que é o 2? Hã? Uma proporção. Temos um químico ali. A fórmula da água é essa mesmo, H2O. Vocês têm convicção disso? Total convicção disso? Não? Eu tinha, né? Mas eu tenho. É. Sim, é a fórmula da água. Esta é uma verdade completa. Termos químicos? Sim. Já ouviram a palavra metafísica? Já? O que é metafísica? A boa educação, a educação clássica, sempre lida com conceitos. Nós devemos sempre pensar em termos de conceitos, para que a gente evolua, né? Então, quem aqui é congregacional, por favor, levanta a mão. Muito bem. Já cantaram aquele hino dos Salmos e Hinos, um pendão real? Você sabe o que é um pendão? A gente canta, um pendão real. O que é um pendão? Rapaz, deve ser uma coisa boa. Teologicamente é muito profundo, né, esse hino. Então, eu creio. Se está lendo Salmos e Hinos, eu creio. Vocês vão pesquisar o que é um pendão, eu não vou dizer, eu vou deixar vocês com essa dúvida. Nós precisamos saber o conceito das coisas. Sim, H2O é a fórmula da água. Mas quando falamos em termos metafísicos a respeito disso, sabemos o que é metafísica, é aquilo que expressa uma verdade completa além da fisicalidade das coisas. Certo? Então, quando falamos de Deus, estamos falando de metafísica? Sim. Quando falamos de alma humana, estamos falando de metafísica? Sim ou não? Hã? Sim, estamos falando disso. Quando falamos de ser humano, estamos falando de metafísica? Sim. E de física também, né? Claro que física hoje tem um sentido diferente do que era a física para Aristóteles, né? Primeiro que começa a pensar sobre a questão. Mas o ser humano é um ser físico, no sentido de material, e um ser metafísico. Para que eu entenda o ser humano,
eu não tenho como entendê-lo apenas limitando a fisicalidade. E é por isso que a gente tem uma disciplina chamada psicologia. Ok, gente? Tranquilo? Tá dando para pensar? Se eu estiver indo rápido demais, vocês levanta a mão aí, vai devagar aí, pastor. Psicologia é uma disciplina que estuda questões metafísicas, com implicações físicas também. Como a psiquiatria investiga questões a respeito dos efeitos que um organismo pode causar na mente, por isso que é necessário também medicação para tratamento de algumas questões. Quando falamos de H2O apenas como a fórmula da água, estamos falando de uma verdade física, química, mas não estamos excluindo também uma verdade metafísica contida na fórmula da água. Qual é a verdade completa a respeito da fórmula da água? A verdade metafísica é que Deus criou a água. Quando eu penso apenas em termos de H2O, excluindo Deus como criador da água, eu estou enxergando as coisas parcialmente, não completamente. Então, somente um cristão pode pensar de forma completa a respeito da ciência. Um não cristão pode pensar e desenvolver verdades científicas que vão ajudar a humanidade, que vão ser fruto da graça comum, mas não pensará de forma completa, porque ele excluirá Deus. Somente pensando com Deus na história, nós pensamos de forma completa. A apologética nos leva a isso. E nos mostra esse texto que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Para quê? Para destruir fortalezas. Essas fortalezas são fortalezas do conhecimento contrário a Deus. Isso é apologética. Termos preparo para darmos respostas e também atacarmos pensamentos que atacam a nossa fé. Então, Paulo vai dizer aqui, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, o objetivo da apologética não é apenas você entrar num debate, vencer o outro, humilhá-lo, desfazer do seu conhecimento e dizer assim, venci. Não é esse o objetivo. O objetivo é desfazer os pensamentos contrários a Deus e depois levar essa pessoa a Jesus, a Cristo, a vida com Deus. Vamos voltar lá para o nosso slide. A apologética é serva da evangelização, como eu falei, nós já lemos. No próximo slide, nós vamos ver a relação da apologética com o Espírito Santo. A apologética não tem como objetivo converter ninguém, como eu já disse, mas mostrar a razoabilidade da fé cristã como sistema de pensamento, como uma cosmovisão coerente e completa. Você sabe o que é cosmovisão? O que é uma cosmovisão? Não é nome de ótica. Apesar que alguém bota, né? Ótica, cosmovisão. Soa bom, né? Mas não é. O que é uma cosmovisão? Duas palavras estão aí, né? Cosmos, que é cosmos, mundo, e visão. A ótica que eu tenho das coisas. Mas cosmovisão não é a minha visão materializada, identificando caracteres no mundo criado. A cosmovisão é a minha percepção da realidade. Como eu percebo o mundo, como eu interpreto o mundo. Então, a cosmovisão tem a ver com tudo o que somos. Não apenas com a nossa formação acadêmica ou nossa formação intelectual. Com tudo o que somos. Então, você pode ter certa percepção a respeito de pessoas e não desejar se aproximar de pessoas e aprofundar relacionamentos ou amizades, porque você teve traumas com relacionamentos passados. E esses traumas moldam a sua cosmovisão. Moldam a sua cosmovisão. Um exemplo. Tem alguém aqui, sejamos sinceros, somos crentes, tem medo de barata? Tem alguém aqui que tem medo de escuro? Tem alguém aqui que tem medo de gato preto, coruja? Essas coisas não. Quem aqui desenvolveu um medo de barata porque alguém fez com que você tivesse muito medo de barata? É uma covardia grande. Escorpião, essa é a tua amiga mesmo. Jogou um escorpião em cima de tu. Deus te abençoe com teus amigos, sabe?
Em cima de tu. Tua irmã? Irmão a gente não escolhe, né? Deus dá. É assim mesmo. Os irmãos são os piores inimigos. Não, tô brincando, viu? É brincadeira, meu. Rapaz, tá vendo? Então, muitos de nós desenvolvemos muitos medos porque fomos incitados a esse medo. Mesmo quando eu era criança, que meus tios diziam, não vá para lá, para o escuro, não, que tem um velho do saco que vai pegar você e vai colocar você dentro, vai levar você para longe da sua mãe. Então, até determinada idade, eu tinha medo de estar num lugar escuro da casa. Depois acabou, né? Isso. Muitos de nós tivemos a nossa cosmovisão em termos de emoções moldadas nesses quesitos. E acabam determinando a nossa vida. Por exemplo, veja só como essas questões passadas traumatizam, né? Quando eu namorava com minha esposa, eu ia na casa da minha sogra praticamente 3 vezes por semana. Eu passei quase 5 anos tomando vitamina de abacate 3 vezes por semana. Então eu tenho um trauma terrível de vitamina de abacate. Não me ofereça vitamina de abacate. Eu não quero nem ver abacate na minha frente. Se eu ver abacate, eu fico arrepiado. E estrogonofe, meu amigo. Agora, eu nunca vi povo para gostar tanto de estrogonofe feito crente. Todo canto que você vai, tem um creme de galinha com arroz com passas. Então eu fiquei traumatizado. Estrogonofe e vitamina de abacate. Isso moldou os meus sentimentos, as minhas emoções e o meu paladar também. Meu paladar, né? Isso tudo é fruto da nossa vida. Nossa vida é moldada por tudo isso, também pelo que aprendemos. A cosmovisão é moldada por isso. Então, a cosmovisão de um ateu não está fundamentada apenas na conclusão racional que ele chegou que Deus não existe. Não é só isso. Eu já conversei com vários jovens que abraçaram o ateísmo e várias pessoas que não são jovens. A maioria deles já passou por igreja. A maioria já passou por igreja. A maioria teve decepção com igreja, decepção com pastor, decepção com família crente. Disse que se ele não fosse domingo para a igreja, ele ia para o inferno. Não quero mais igreja, prefiro ir para o inferno. Né? Eu lembro de um que veio me dizer que deixou de ser crente porque a mãe dele um dia entrou no quarto, ele estava escutando rock. E a mãe disse que aquilo era a música do Satanás e que ele não ia escutar rock dentro de casa porque o diabo entrava na casa, porque ela conhecia alguém e Satanás se apossou da pessoa quando estava escutando a música de rock. E piorou quando ela encontrou um livro de Harry Potter em cima da escrivaninha. Ela disse, não, na minha casa não. Nem, nem bruxaria, nem rock. Agora, engraçado, porque na idade de vocês, né? Se controla, serva aí. Na idade de vocês, né? Eu começo a tocar na igreja, eu escutava muito rock na minha adolescência, né? Sempre escutei rock. Claro, tem a parte macabra, né? Satânica aí, que eu nunca tive nada a ver com isso. Mas eu sempre escutei rock. Então, quando eu fui pastorear minha primeira igreja, e aí um dia a gente foi comprar alguma coisa de equipamento de som para a igreja, e um dos músicos da igreja foi comigo, né? Fui no carro dele. E na volta, não sei por que foi, porque cargas d'água entrou nesse assunto, mas ele disse, pastor, esse povo gosta de rock. Agora é tudo do diabo. É tudo satanista. E eu olhando assim para a janela, né? Jesus. Eu disse, rapaz, não fale assim não seja tão incisivo, não. Não é. Tudo de preto, um satanista com um negócio de caveira na camisa. O que é que você acha de um povo com uma caveira na camisa? Veja, todos nós temos uma caveira dentro de nós. Então, na camisa não faz muita diferença, né? Se o coração está com Jesus, eu acho que não faz muita diferença. Então, a nossa vida, a nossa cosmovisão também é forjada por uma série de questões estéticas e impostas sobre nós, que nos rotulam, que categorizam a nossa vida, nosso pensamento, nossa forma de andar. Na minha juventude, né, que não está muito longe disso, tinha era uma fase muito interessante e a música estava em alta nas igrejas evangélicas, né? Então você tinha aquela tribo do Diante do Trono, você tinha aquela tribo do Oficina G3, você tinha aquela tribo do Catedral, você tinha aquela tribo do Coros, né? Vocês não sabem o que é isso, não. Vocês só sabem de palavra antiga para cá, né? Então tinha essas tribos e era interessante que isso também se percebia na forma que esses jovens na igreja se vestiam. Então tinha aquela turma que gostava de Djel Piste. Já ouviram Djel Piste? Já? Só os velhos, né? Os anciãos ouviram Djel Piste. Djel Piste era um rapper, né?
pregador Lu e tal. Então, a turma que escutava isso se vestia como a turma do rap. A turma que escutava rock se vestia como a turma do rock. A turma que gostava do Cristafari, já ouviram o Cristafari, não? Não? Meu Deus, vocês não escutam música, não, evangélica, não. Cristafari é uma banda de reggae, cristã. Então, a turma que escutava Cristafari se vestia como a turma do reggae. Então, tudo isso ia moldando também a sua forma de pensar nas coisas. Não era apenas um gosto musical, formava uma cosmovisão. Então, quando a gente lida com opositores da fé, isso envolve tudo: gosto. Isso envolve o que a pessoa lê, o que a pessoa ouve, onde a pessoa vive, o jeito que ela fala. Tudo envolve isso. Por isso que a apologética é importante. Vamos passar aí. Pontos evidentes da apologética. O ponto 1. Existência de Deus. Os ateus exigem provas da existência de Deus, alegando que para acreditarem em Deus é necessário que se prove razoavelmente que ele existe. Alguém já fez essa pergunta a você? Me prove que Deus existe. E eu acredito. Alguém já fez essa pergunta? Nunca? Tem sorte, viu? Deus está guardando vocês. Mas podem fazer. Quando se faz essa pergunta, o que é que você responde? É possível provar racionalmente que Deus existe? Hum? Hum? Sim? Sim ou não? É, eu ouço línguas, nós estamos vivos. Então ele é o Criador. Mas se alguém disser, nós não estamos vivos porque Deus criou. Estamos vivos porque um dia houve uma grande explosão no universo, surgiu o mundo, surgiram os animais, nós somos produto evolutivo e hoje nós somos seres humanos. Ok. E se ele respondeu, não creio na Bíblia? Cada um vai para um lado. Que bomba cabulosa é essa que criou o planeta? Foi a Adonai que falou, não veio? Cadê a Amanda? A Amanda está ali atrás. Esse é um dos questionamentos, a existência de Deus. A igreja pensa nisso há séculos, viu, gente? Há séculos, há muito tempo. Há vários argumentos racionais a respeito da existência de Deus. A gente vai ver isso a partir do próximo encontro. Mas um desses argumentos é o argumento moral. O argumento moral diz o seguinte: existe um padrão moral estabelecido no mundo, no coração de todas as pessoas. E todas as pessoas têm um senso de moralidade, né? Então, moral é um código de procedimento. Ética é você aplicar esse código, certo? Então, quando a Bíblia diz, não furtarás, esse é o código moral. Você não roubar é a ética. Deu para entender? Sim? Pronto. O argumento moral diz, para que se faça todo o bem no mundo, é necessário que tenha um bem primeiro. E esse bem primeiro é Deus. É preciso que haja um modelo de bem, um modelo supremo, perfeito, acima de todas as coisas, para que eu saiba o que é certo e o que é errado. Porque se eu vivo num mundo sem um padrão de certo e errado, como é que se vive? Imagine aí, para você é errado alguém tirar alguma coisa da sua bolsa? Sim ou não? É errado. Vocês concordam? É errado. Isso deve ser errado para todas as pessoas? Sim. Sim, não tem lógica, né? Mas imagine uma pessoa dissesse assim, não, meu código moral não é esse. No meu código moral, não é errado eu tirar o celular da bolsa de uma pessoa. Não era possível nós vivermos em sociedade. Então, a sociedade, o desenvolvimento das leis reconhecem isso. Então, em todas as sociedades, roubar é errado. Esse é um código moral. E quem é a fonte disso? Tem que ter uma fonte. Isso começa onde? Quem é que desenvolve isso? A partir de Deus.
Um outro argumento é o argumento teleológico, que vem de telos. Telos significa propósito, finalidade. Para o argumento teleológico, tudo tem um propósito, uma finalidade, um objetivo. Tudo. Então, por exemplo, qual é a finalidade de um banco? Esse que você está sentado. Hã? Sentar. Ele é projetado, desenvolvido, finalizado para que as pessoas sentem. Então, se uma pessoa se ajoelha na frente do banco e começa a orar ao banco como se fosse seu Deus, você diria o que dessa pessoa? Tá doida, né? Tá doida. Porque é um banco, se não é um Deus. É um banco. Porque a finalidade dele é essa. Qual é a finalidade de uma lâmpada? Clarear. Então, por isso a lâmpada foi criada. Né? Qual é a finalidade de um cachorro-quente que fizeram aí para depois do... Comer, né? Alguém disse aí comer muito, não foi? Você não vai ficar olhando, nossa, que coisa maravilhosa, tão bonito, né? Tchau. Você não vai fazer isso, você vai comer. Então tudo tem uma finalidade. Não é possível o mundo existir sem uma finalidade. Você acha que seria possível se nós recortássemos aqui, que quase não existe isso mais, né? Mas se a gente tivesse aqui um jornal de papel, e nós recortássemos todas as letrinhas do jornal, com muito cuidado, tivéssemos aqui uma montanha de letrinhas. Vocês acham que se eu jogasse eles para cima, era possível assim, quando eles batessem no chão, surgir esse livro? Não. Após os ateus dizem isso em relação à existência do mundo. Que o mundo surgiu de propósito nenhum, continua existindo sem propósito nenhum e vai acabar sem propósito nenhum. Então, para que eu tenha um livro, eu tenho uma finalidade. O ateísmo é tão incoerente nisso que até para que eu argumente contra a existência de Deus, eu preciso ter um propósito. Tudo na existência humana tem um propósito. Dormir tem um propósito, acordar tem um propósito, comer tem um propósito, comprar tem um propósito, vender tem um propósito. O argumento teleológico é fortíssimo. Um outro argumento é o argumento da causalidade, da causa primeira. Tudo tem uma causa. Qual é a causa dessa roupa que você está vestindo? A causa, não o objetivo. Qual é a causa da roupa? Hã? Não ficar pelado. Aí é o objetivo. A causa é a origem. Alguém fabricou. E antes de fabricar? Alguém a planejou. E antes de planejar? Hã? Esconder. Se a roupa for de algodão, o que foi que aconteceu? Hã? Colheu o algodão. E antes de colher o algodão? E antes de plantar o algodão? Hã? Semeou. E antes de semear, comprou, né? Comprou, né? A semente, não é não? Comprou. Você sabe que tudo tem uma causa. E aí nós vamos retrocedendo na causa. Presta atenção. Nós vamos retrocedendo nas causas de todas as coisas. Precisamos chegar numa causa primeira que não foi causada por nada. Quem é essa causa? Deus. Não é possível termos um retrocesso de causas infinitas sem chegarmos numa causa primeira. E se há uma causa primeira, há um propósito último. Se Deus cria, Deus tem um objetivo com a criação. E o objetivo é que a criação o adore, o louve. Existem outros argumentos que nós vamos estudar à medida que nós formos avançando. Outro questionamento é sobre a veracidade da Bíblia. Questionamentos também são erguidos contra a mensagem, a veracidade das Escrituras. A alegação de que a Bíblia foi corrompida. Por exemplo, veja só. Se alega o seguinte, eu tive professores que diziam isso. Não temos como provar que a Bíblia possui uma mensagem verdadeira. Ela foi corrompida por muitos anos, muitos séculos, e o que chegou até nós não é o que foi escrito lá atrás. Vamos lá. Essa é uma afirmação, em primeiro lugar, não científica, certo? Não se prova isso cientificamente, não tem como, porque as evidências são contrárias.
Essa é uma afirmação de fé de um ateu. De fé. Ele afirma isso com base na sua fé, que a Bíblia não é verdadeira. Não é fruto de investigação racional, filosófica e científica. Por quê? Há mais de 7.000, quase 8.000 manuscritos sobre o Antigo Testamento. Não há nenhuma incoerência do que foi escrito em todos esses manuscritos, em vários séculos diferentes. E todos eles em relação ao nosso Antigo Testamento. Há mais de 7.000 manuscritos do Novo Testamento. Antigos, muitos fragmentos, manuscritos mais completos, mas nenhum deles é contrário ao que nós temos hoje no Novo Testamento. Aí a réplica de um ateu é o seguinte: mas não tem como acreditar. Cadê o primeiro manuscrito? É racional isso? Sim ou não? Sim. Parece ser, mas é uma falácia. É uma falácia. Porque um manuscrito é mais suscetível de ser corrompido do que 7.000 escritos e copiados em vários séculos diferentes que possuem a mesma mensagem, o mesmo teor. Mas não é possível corromper quimicamente um manuscrito desse antigo. É possível. É possível envelhecer um material e dizer que ele tem determinada idade sem ter. Isso é possível fazer. Há muitas fraudes que já foram denunciadas em relação a isso. Então, há mais cópias, presta atenção, há mais cópias antigas das Escrituras que estão em coerência com a nossa Bíblia hoje do que cópias dos escritos de Platão. E ninguém questiona as cópias do escrito de Platão, só questiona da Bíblia. Porque é uma questão de fé, minha gente. Há mais prova histórica da existência de Jesus do que da de Napoleão Bonaparte, do que da existência do próprio Platão, do que da existência de Sócrates. A existência de Sócrates ainda é uma incógnita, se ele existiu realmente ou se ele é um personagem criado por Platão. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a palavra de Deus. E se Deus deu a sua mensagem, agora é um argumento teológico de minha parte. Se Deus deu a mensagem e foi poderoso para dar a mensagem, como ele não seria poderoso para preservar a mensagem? Então ele seria poderoso para dar a Bíblia e não seria poderoso para preservá-la? Teologicamente é incoerente. Terceiro problema é o problema do mal. O problema do mal e do sofrimento. Se Deus é bom, porque o mal existe. Eu vou trabalhar isso profundamente em estudos subsequentes. Mas deixa eu dizer logo de cara uma coisa. Eu só tenho uma referência de mal se eu tiver uma referência do que é bom. Então, o argumento que usa o mal contra a existência de Deus é falacioso. Porque para que eu saiba o que é mal, eu preciso saber o que é bom. Para que eu saiba o que é bom, eu preciso ter uma referência metafísica, que é Deus. Então, o argumento da presença do mal no mundo não aniquila a presença de Deus. Pelo contrário, afirma a existência de um bem supremo. Mas isso na universidade vai ser jogado, despejado em cima de vocês. Sem tempo para respirar. Né? E o quarto questionamento é a ressurreição de Cristo. E esse já não é mais considerado, em termos teológicos e filosóficos, já está mais que provado que Jesus realmente ressuscitou. Eu não estou falando de crença, eu estou falando de prova histórica e filosófica de que Jesus ressuscitou. Nós vamos tratar disso também. Vocês sabiam disso, tudo que eu estou falando até aqui? Já sabiam disso? Já ouviram isso? Quem já ouviu, levanta a mão aí. Poucos, né? Vamos prosseguir. Que diferença faz se Deus existe? Minha nossa, já falei tanto slide aqui no mundo ainda para falar. Vamos lá, vamos até onde der, né? Que hora é? Já é meia-noite? 8 horas. Que diferença faz se Deus existe? Primeiro, se Deus não existisse, se vocês leram um livro, vocês viram essa frase.
Se Deus não existisse, então toda a vida humana, bem como cada indivíduo, serão um dia destruídos. Não tem fundamento para a vida continuar, se Deus não existe. Segundo, se Deus não existe e não há vida além do túmulo, então a vida em si mesma não tem sentido, valor nem propósito objetivo. Se a vida é apenas aqui e não há nada depois, qual é o sentido da nossa vida aqui? Não há sentido. Não há sentido. É apenas matéria. Por isso que se desenvolve um pensamento materialista. Então, a letra A gente pensa sobre o sentido. Sem imortalidade, a sua vida não tem nenhum significado último e não faz qualquer diferença para o que acontece no mundo. É preciso reconhecermos que o homem é imortal. Imortal. Sem a crença na imortalidade, como nós explicaríamos, preste atenção, sem a crença na imortalidade, como nós explicaríamos a morte? O que é a morte? O que é a morte? Vocês já viram alguém morrer? Já? O que é a morte? A morte é a separação da parte imaterial e material. É claro que ela pode ter causas físicas, né? Mas a parte transcendente do corpo se ausenta da matéria. Isso é a morte. Então, sem a crença na imortalidade, não temos como explicar a morte. Não há explicação final, completa a respeito da morte. Sem Deus, não existe um cenário mais amplo dentro do qual a vida humana possa ser vista como algo que importa. Como é que eu não creio em Deus e eu tenho valores? Como é que eu posso ter valores se eu não creio em Deus? O que guia meus valores? Você vai encontrar muitos ateus que defendem que se deve ser honesto, deve ser correto, deve-se pagar os impostos, deve-se ajudar o próximo, deve-se fazer caridade, deve-se ajudar pessoas, instituições filantrópicas. Você não pode ser cruel com as pessoas. Existem muitos ateus que são boas pessoas, a maioria. A maioria. Em termos sociais, eu já conheci muitos ateus melhores que muitos crentes. Mas esse padrão de vida dele vem de quem? Como é que explica esses valores? Se não dizermos que ele é criado à imagem e semelhança do seu Criador. Porque tudo isso vem de Deus, é comunicado por Deus. C. Propósito. Sem a imortalidade, seu único destino é extinguir-se com a morte. Sem Deus, não há propósito pelo qual você veio a esse mundo. Se Deus não existe, porque você nasceu. Como é que explica o seu nascimento se Deus não existe? A procriação da raça. Para quê? Por que a raça humana existe? E para onde ela está indo? Qual é a explicação disso? Se Deus não está lá, guiando todo o processo, toda a história e todas as vidas. Tirar Deus da existência humana é um problema imenso em termos sociais, em termos científicos, em termos filosóficos, em termos religiosos. Tirar Deus do mundo, esquecer-se de Deus, ou como Nietzsche dizia, matar Deus, é um problema catastrófico para o mundo. É irracional. Não se pode defender uma racionalidade coerente se nós não pensarmos nisso a partir de Deus. Mas nós ouvimos o contrário disso. Ser crente é alguém alienado. Ser crente é alguém que não pensa, que não entende, que não tem cultura, que não lê. Alguém condicionado ao que um pastor ladrão fala. Ser crente é isso, para muita gente lá fora. Porque não compreendem a profundidade da nossa fé. Vamos caminhando para o fim, para vocês perguntarem. Próximo slide aí.
O cristianismo da Bíblia desafia a cosmovisão do homem moderno. O cristianismo diz que o homem tem ídolos. O cristianismo diz que o homem não pode furtar, não pode adulterar, não pode matar. O cristianismo tem uma forma de se viver. Isso confronta o homem moderno. Então é melhor dizer: não quero ser cristão. Quero viver como Senhor de minha própria vida. Eu quero determinar a forma que eu vivo, que eu ando, que eu ajo, que eu penso. Eu não quero ninguém podando as minhas preferências, o meu gosto. Eu não quero um Deus dizendo como eu tenho que viver. Essas pessoas apenas enxergam Deus como um grande tirano cósmico, que está sentado num trono com a barba grande, bem grande, batendo no joelho, dizendo apenas o que pode e o que não pode. Elas não conseguem entender que esse é o Deus que dá a vida. Sim, ele diz o que pode e o que não pode. Isso serve para entendermos que somos absolutamente pecadores e não temos como nos redimir. Mas ele tem, por sua graça, pelo sacrifício do seu Filho, pela ação do seu Espírito no coração de homens pecadores, trazendo esses homens para ele e transformando suas vidas. Segundo o cristianismo da Bíblia, Deus existe e a vida não termina no túmulo. Existe uma vida além. Existe uma vida pós-morte. Existe um destino eterno para os homens. Veja só. O cristianismo, letra C, o cristianismo da Bíblia fornece, portanto, uma estrutura dentro da qual podemos viver de forma consistente, ser felizes. É uma falácia dizer que um crente não é feliz. O que é a felicidade para o mundo? Beber, se prostituir, se drogar. Isso é liberdade? Não, gente. Isso é prisão. Isso é prisão. Diga para um viciado em álcool e em drogas se libertar sozinho. Acordar do nada e dizer: estou liberto do meu vício. Isso não acontece. Ele está preso. Ele está enlaçado. E não apenas em drogas, em várias outras coisas. Servir a Deus é estar livre do pecado. E somente o cristianismo pode fazer isso. Por isso, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, não conhecem as Escrituras, estão cegas, não conseguem enxergar um palmo de verdade espiritual que está à frente do seu nariz. Somente se o Espírito Santo clarear seu entendimento, revelar a verdade de Deus para os seus corações. O cristianismo da Bíblia fornece, portanto, uma estrutura. Isso aqui eu já li, né? A letra C. Agora a letra D. Então, por que não olhar para a verdade do cristianismo da Bíblia? C.S. Lewis, um grande apologista, professor de literatura e de filosofia na Universidade de Oxford, foi ateu. Um ateu convicto e militante, que viveu várias crises espirituais e lendo sozinho a sua Bíblia no seu quarto, reconhece Jesus como Salvador de sua vida. C.S. Lewis viveu no período das duas guerras mundiais, a primeira e da segunda, e foi o grande defensor da fé do século XX. Ele fazia um programa de rádio e, dentre várias preleções que ele fez nesse programa, surge um livro que até hoje é publicado e temos em português, Cristianismo Puro e Simples. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Cristianismo Puro e Simples. E ali ele demonstra tudo isso que nós estamos falando, de como encontrou a verdade em Cristo e a explicação para todos os seus questionamentos intelectuais e científicos. C.S. Lewis era um grande intelectual. Quem pode dizer que ele não era? Já leram alguma coisa de C.S. Lewis? As Crônicas de Nárnia? Já leram? Já leram alguma coisa de Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit? Já leram? Quem já leu? Levanta aí a mão. Tolkien também era um cristão católico. Quem questiona que aquele homem era um grande intelectual? Quem ousa falar um negócio desse? Não é possível, só é ler. Tolkien tinha uma genialidade ímpar de criar não apenas histórias envolvendo o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma história cristã, viu? Certo? O Senhor dos Anéis é uma história cristã. O Hobbit é uma história cristã.
Não alegorizada como as Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia você percebe que é evidente, né? Você sabe quem é Aslan quando você está lendo. Quando Aslan aparece, o coração bate mais forte, né? Mesmo sem você entender direito. Mas você sabe que Aslan é alguém não normal. Não é um leão normal. O Senhor dos Anéis é diferente. O poder do anel mostra o poder do pecado que nos domina. Personagens governados, dominados pelo anel, são dominados pelo poder do pecado. Mas não é tão evidente como as Crônicas de Nárnia. Mas eram grandes intelectuais. E Tolkien é mais diferenciado, porque ele cria uma língua, né? Ele é um filólogo, era um filólogo. Então ele cria uma língua, ele cria não uma língua apenas, ele cria um mundo. E ele cria a geografia desse mundo. É impressionante. Ele era um cristão, católico, mas professava a fé cristã. Ser cristão não é abandonarmos a razão, a inteligência. Não é isso. Vocês estão entendendo? Amém, gente? Muito bem. A importância da honestidade intelectual em relação ao cristianismo. Deixa eu fazer um adendo aqui, uma observação. Eu sei que a maioria das igrejas do nosso tempo, elas são hipersensitivas. Então, o que vale é o que você sente. O que vale é aquela igreja que faz você se arrepiar, que faz você ter sensações diferentes. Isso vai se mostrando de várias formas, né? Várias formas. Para que você sinta mais, para que você se enquadre mais. Então você sentiu, beleza. Não importa o que o cara está falando. O que importa é o que você está sentindo. Ele pode estar dizendo, quando você sair daqui, você vai levar uma topada ali fora, vai meter a cabeça no ferro, e o povo está dizendo aleluia, glória a Deus, porque ele não entendeu nada. Ele falou tão rápido. E o povo está dando glória a Deus. Porque sentiu, disse que o homem tinha unção. Ele tem unção. Ele fala rápido, tem unção. Falar devagar não tem unção. A maioria das igrejas é assim, ou não é? Isso vai se modificando com o tempo. Agora não é apenas isso. Não são apenas músicas emotivas. Agora são ambientes emotivos. Você precisa ter paredes pretas, gelo seco, luzes coloridas. Stringzinho no teclado, né? Aquele... né? E aquela música, aqueles cantores ficam miando lá. Né? E o povo lá viajando, lá, né? Parece que está em Woodstock e tal. Né? Porque as pessoas querem isso. O homem moderno não quer a verdade. O homem moderno não quer a verdade. Ele quer sensações. Ele tem sensações, ele está satisfeito, mesmo que a sua alma esteja indo para a perdição eterna. Mas o cristianismo é a verdade. O cristianismo é a verdade de Deus para os homens. Então, em termos de honestidade intelectual, considerar o cristianismo irrelevante e alienante, sem conhecer devidamente seus pressupostos racionais e filosóficos, é o quê? Ignorância. Existia uma revista que eu lia muito na minha adolescência, nem sei se existe mais. Revista super interessante. E eles falavam muito da Bíblia. E não era uma revista cristã, era uma revista que atacava a fé, atacava a Bíblia. E eu ficava indignado, na minha época de adolescente, porque eles chamavam um geólogo para falar da Bíblia, chamava um sociólogo para falar da Bíblia, chamava psiquiatra para falar da Bíblia, chamava um arqueólogo para falar da Bíblia, mas nunca chamavam teólogos para falarem da Bíblia. Porque só servia falar naquela revista quem era contra a Bíblia. É desonestidade intelectual. Que chamasse quem se opõe à Bíblia, mas que chamasse também quem defende. Porque ainda temos, e muitos grandes intelectuais no nosso tempo que são cristãos. E são cristãos. Nós vamos falar de ciência, eu vou falar de vários nomes aqui.
que foram cristãos e são importantes para o desenvolvimento científico do formato que temos hoje. E eles criam em Deus, criam nas Escrituras Sagradas. Já ouviram falar em Pascal, matemático Pascal? Pascal era um cristão. Pascal era um cristão. Já ouviram falar num músico clássico chamado Johann Sebastian Bach? Cristão. Cristão. Já ouviram não, viram algum quadro de um pintor holandês famosíssimo? É porque hoje é muito difícil o jovem buscar pinturas, né, para ver. Rembrandt, um cristão reformado. Pintor. E vários nomes. Vários nomes. Michael Behe, um cientista de altíssimo nível, escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin. Um cristão. Vocês nunca vão ouvir sobre esses nomes em ambientes acadêmicos seculares. Se ouvirem, nunca vão ouvir que eram cristãos. Porque não interessa. Pega só o que eles fizeram de bom e não interessa dizer que eles eram cristãos. Desonestidade intelectual. Recusar-se a conhecer melhor o cristianismo intelectualmente geralmente está ligado a duas coisas. Letra A. O que é que diz aí? Vamos ler. Medo. Essa é a principal coisa. Eu me mantenho longe do cristianismo porque ele denuncia tudo que eu faço de errado. Qual é a letra B? Medo. Essas duas coisas regem o pensamento que vai contra Deus e contra a sua palavra. Amém? Tem dúvidas? Perguntas? Pode ser cabeluda mesmo a pergunta. Quem quiser fazer, levanta a mão aí que vai chegar aí o microfone. Não é possível não, que você não tenha nenhuma dúvida. O povo está com medo ou com fome, né? Pensem sobre tudo isso. Nós não, todo esse conteúdo que nós estamos disponibilizando hoje está sendo gravado, mas não vai ser disponibilizado agora. Por quê? Porque eu quero que vocês continuem vindo. Então, no final de todos os estudos, aí a gente coloca lá no Spotify, vocês vão poder ouvir. Não vou deixar vocês escravos da vinda de vocês para cá. Né? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Muito bem. Vejam só, ali. Quer microfone? Quer falar sem microfone? Hum. Bem. Perguntinha fácil. Vamos lá. Os animais são seres vivos, possuem instintos, mas há uma diferença categórica e monstruosa de diferença entre os seres humanos e os animais. Os seres humanos são a imagem e semelhança do Criador. Os animais não. Não vai ver Deus dizendo que os animais são imagem e semelhança do Criador. Não há nenhum texto bíblico que nos fale da permanência da existência dos animais pós-morte. Não há nada que diga que sim e que não. Entendeu? Há apenas um silêncio das Escrituras. Então, sim, se vocês estão tristes porque o doguinho morreu, talvez haja a possibilidade de ele estar lá. Ou não. A Bíblia não fala absolutamente sobre isso. Então, eu também não tenho como ter uma posição final diante do silêncio das Escrituras. Então, quando a Escritura se cala, eu tenho que emudecer. Então, o que nós sabemos é que os animais são dados por Deus ao homem, muitos deles para serem animais domésticos, para a bênção da vida do homem, para a alegria do homem mesmo. Outros para animais servis, como nós vemos na história da humanidade.
Outros animais têm outras finalidades, a sua existência tem outras finalidades no mundo, insetos e tudo mais, né? Quem estuda aí a parte de ciências sabe da grande utilidade dos insetos, né? A gente vai estudar muito sobre isso no design inteligente, né? Mas sobre vida pós-morte para os animais, a Bíblia se cala, a Bíblia não diz nada. Mais alguém? Wesley? Porque Deus criou. Vou repetir a pergunta de Wesley só para sair aqui na gravação. Eu tinha dito que tudo tem um propósito na criação, e Deus tem um propósito para todas as coisas. Então Wesley perguntou por que Deus criou. Outra pergunta bem fácil do cabo responder. Vamos lá. Deus é um ser distinto, absolutamente singular e completo. Então Deus não precisa de absolutamente nada. Deus não precisa da criação, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de amor externo a Ele. Ele é autossuficiente. Então Deus, na eternidade, quando nós falamos de Deus, estamos falando de Deus aqui em três pessoas, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era absolutamente autossuficiente nas três pessoas. Não havia necessidade do mundo ser criado. Mas Deus, por ser autossuficiente e ser Deus, ele é digno de glória. Qualquer ser humano que quiser glória comete um pecado de egoísmo e de idolatria. Deus desejar glória não é pecado, porque não tem ninguém mais digno do que ele. O homem desejar glória é pecado, porque Deus é mais digno do que o homem. Então Deus promove glória para si. Deus não diminui a glória que dá a si, ele apenas aumenta a glória que dá a si mesmo. Então criar o mundo tem um objetivo: glorificar a si mesmo. Deus glorifica-se a si mesmo na criação de todas as coisas, como glorifica a si mesmo salvando pecadores dos seus pecados. Mais alguém? Gabriel. Tudo bem. Outra pergunta muito simples de responder. Vamos lá. Primeiro, o que é a ciência? Ciência é conhecimento. Mas o que é ciência como atividade científica? Não é possível termos ciência sem a repetição de experimentos para chegarmos a uma conclusão. Não é assim? Vocês concordam? Não é possível termos ciência sem a repetição lógica e analítica de experimentos para que cheguemos a uma conclusão. Eu só posso chegar a uma conclusão recriando determinadas coisas e vendo como elas se desenvolvem. Então eu digo, foi assim ou é assim. É assim com vacinas, é assim com medicação, com várias coisas no mundo. Como os cientistas podem repetir experimentos de forma retroativa para saber que o universo é eterno? Não tem como fazer isso. Somente alguém, somente um, pode dizer como foi desde sempre. Deus. Porque isso só pode ser dito por revelação divina. Qual é o cientista que teve a capacidade de entrar na maquininha do tempo e voltar até determinado momento do tempo e dizer assim, rapaz, é infinito, não teve começo não. Aí eu vou voltar lá para o século XXI e dizer que o universo é eterno. É uma crença. Essa postura científica é baseada na fé da ciência. Não é em conclusão científica. Isso não é conclusão científica. É fé. Porque não podemos provar que há um começo, então não teve um começo. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Eu só posso saber de um começo através de revelação. Mas tudo bem, vamos lá, vamos para a ciência. Vocês se lembram aí o que diz a segunda lei da termodinâmica? Hã? Lembra não? Tudo tende ao caos e à deterioração. Não é?
Então, de forma retroativa, tudo tende ao caos e à deterioração. E como é que Gênesis começa? No princípio criou Deus, céus e a terra. E a terra era e vazia. Caos, né? O que significa caos em grego? Desordem. Desordem. Então, antes mesmo da terra ser sem forma e vazia, não havia nada, só havia Deus. Então, em relação a algo fora de Deus, só tinha caos. Quando Deus cria a massa informe, põe água ali, era vazio e era informe, mas tinha massa, ainda tinha caos, porque não tinha ordem, não tinha cosmos, porque Deus ainda não tinha dado forma. Então Deus vai dizendo, haja luz e houve luz, e vai criando nos dias da criação. Então há ordem. Então a crença de cientistas ateus de que o universo é eterno é uma crença baseada na fé. Norman Geisler, filósofo do século XX, um grande filósofo, eu recomendo vocês lerem os textos dele. Escreveu um livro, e esse livro impactou minha mente na universidade ainda. O título do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É preciso ter mais fé para não crer em Deus do que crer. Porque há mais evidências da criação e do Criador do que não evidência. Mais alguém tem alguma pergunta assim, bem básica nesse nível aí, que vocês estão fazendo? Ninguém? Muito bem. Deixa eu dizer aqui só uma coisa para eu terminar e tem aí uns brindes aí para vocês. Se você tem dúvidas sobre o que nós vamos discutir nessas reuniões, e você foi trazido por algum amigo da nossa igreja ou de outra igreja, você pode também pedir a esse amigo que traga você até nós para conversar e tirar essas dúvidas. Eu tenho essa cara assim, meio de puritano barbudo, mas eu não mordo. Então você pode vir conversar comigo. Será um prazer ouvir suas dúvidas. Não tenha medo de falar o que você pensa. Eu também vou falar o que eu penso. Quando você me falar o que você pensa, eu também vou falar o que eu penso. E a gente pode conversar, dialogar, e eu quero ouvir o que você tem para dizer e também perguntar sobre dúvidas que você tenha em relação à fé, em relação a Deus, em relação à religião. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que esse programa que nós estamos desenvolvendo tem um objetivo último, e é o mesmo objetivo de Deus ter criado o mundo, é a glória de Deus. Deus é o foco de tudo isso, para ser glorificado, levando todo o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. Eu queria que vocês entendessem isso. Não há, de nossa parte, nenhuma intenção de promovermos aqui nenhuma espécie de manipulação psicológica. Vocês viram isso hoje. Não tem emoção, não tem luz baixa, não tem tecladinho no pianinho. Não tem. Não tem. Também não vou pedir para você levantar sua mão se você quer aceitar Jesus. Mas a minha oração é para que você aceite. E se você quiser conversar sobre isso, confessar Jesus como seu Salvador, você também pode me procurar. Ou orar aí onde você está, reconhecendo Cristo como seu Salvador. Você não precisa de mim para crer em Cristo. Você precisa de Cristo. Você pode dizer, Senhor, eu creio. Eu fui levado pelo Teu Espírito Santo a crer na Tua palavra e eu quero Te servir. Crer não é apenas acreditar no que eu estou dizendo ou no que o cristianismo diz. Crer é viver para Deus, viver para Cristo. Servindo a Cristo com alegria. Certo? Vou chamar o pastor de Cleiton ou Sandra. Pastor de Cleiton. Ele vai vir aqui no final, quando a gente acabar, antes de a gente comer, vocês vêm aqui para frente e a gente vai tirar uma foto. Tá certo? Beleza? Amém?